Um bom dia. Vamos fazer aqui a correção da atividade da aula passada. Eu passei aqui essa questão 30, né? Letra A, letra B e letra C, certo? Passei a 31 letra A e passei a 32. Vamos resolver aqui. Então vejamos aqui, ó. 30ª questão. Verifique se as figuras são semelhantes e justifique. Então, essa primeira figura vai ser semelhante a essa outra. Então, aqui, nesse caso, a gente visualiza as duas formas de verificação, que é pelos ângulos e pelos lados também. Se você perceber, ó, os ângulos são iguais, ó, porque quando ele dá esses tracinhos, significa que são iguais, viu? Então, esse aqui é igual a esse igual a esse igual a esse. Só pelos ângulos você já garante. Mas se você também quisesse fazer pelos lados, também dava certo. Você ia ver que sempre quando você divide um lado pelo seu correspondente, vai dar 2, ó. 3 é o dobro de 2,5, 4 é o dobro de 2, 5 é o dobro de 2,5. Enfim, a letra A ela é completa, não dá suspeita de negação. A letra B, bom, ela vai ser semelhante, você não tem a medida dos ângulos, todos eles são de 90 graus, mas você tem a relação aqui com os lados, né? Então aqui o 15 dividido por 5, né, se você fizer a divisão, ó, vai dar 3. E aqui o 20 dividido por 10 vai dar 2. Então já melou o negócio, já não tem como. Então isso aqui não é semelhante. Agora perceba que eles têm o mesmo formato, ó, bem parecido. Então só tome cuidado com isso. Não é porque os ângulos de dentro são iguais que de fato as figuras vão ser semelhantes. Isso aqui você só vai ter certeza se for no caso de triângulo, certo? Geralmente em figuras de 4 lados, principalmente em retângulos, isso aí não acontece quanto aos ângulos. Então, letra A, são semelhantes pelas duas formas, quanto aos ângulos, quanto aos lados. Letra B, não são semelhantes. E a letra C, eu tenho aqui fazer a comparação. Eu vou fazer essa construção no próprio livro para a gente não perder muito tempo. Vocês vão ver como é simples, ó. Eu tenho aqui duas figuras. Essas figuras a gente chama de paralelogramo, justamente porque todos os seus lados são paralelos, mas diferencialmente do retângulo, eles não têm os mesmos ângulos aqui de 90 graus, ó. Então a gente tem algumas coisas interessantes no paralelogramo. A primeira dela é que os ângulos opostos são iguais. Então, se esse ângulo aqui é 60, aqui também vai ter que ser 60, certo? Se esse ângulo aqui é 120, aqui também tem que ser 120, certo? E aqui, a soma de todos os ângulos de um quadrilátero tem que dar 360, ó. Aqui já dá, ó, 60 com 60 dá 120. Para chegar em 360, ainda falta 240, que tem que ser dividido de igual forma em dois ângulos, ó. Ou seja, aqui vai ter que ser 120 e aqui 120, certo? Se você fizer a mesma análise aqui, ó, para ver quanto é que está faltando e dividir, você vai achar que aqui é 60 e aqui é 60, certo? Então quer dizer que essas duas figuras têm os ângulos exatamente da mesma forma. Mas como eu disse, aqui pode ser mais esticado do que aqui, pode mudar uma proporção. Então pelos ângulos já está ok? Então analisa agora os lados. O que é que você tem aqui, ó? Você vai analisar agora, porque de fato a questão não está dando a medida dos lados. Era para ela dar a medida dos lados aqui, ó. Então você vai justificar o seguinte, né? Você vai justificar que de fato não tem como saber se são semelhantes, simplesmente pelo fato de não mostrar a medida dos seus lados, certo? Então assim é uma, de fato, questão bem simples, né? Você vai partir agora para a questão 31. Aqui fala o seguinte, né? Ele já disse que os polígonos são semelhantes, ó. Já disse que aqui esses paralelogramos são semelhantes. Agora ele quer saber qual é a medida de x. Então o que é que você tem que fazer? Eu disse a vocês que quando você sabe que são semelhantes, basta que você aplique a proporcionalidade, ó. O lado maior, o lado
da figura maior pelo seu correspondente na figura menor. Então aqui, ó, x sobre 13,2 e aqui 9,6 sobre 8, ó. Coloquei aqui. Então o que é que você vai fazer? Multiplica cruzado, ó. X vezes 8 dá 8x igual 9,6 vezes 13,2 vezes 13,2. Faz essa conta na calculadora, né? 9,6 vezes 3 vezes 13,2. Isso aqui vai dar 126, ó. 8x igual a 126,72. X vai ser igual a 126,72 sobre 8. Então faça essa divisão. Isso aqui vai dar 15,84 aproximadamente, certo? Então aproximadamente isso aqui vai ser 15,84. Eu não passei a letra B. A gente vai partir agora para a questão número 32. Os lados de um triângulo ABC têm medidas 12, 19 e 10, certo? Então tá aqui, ó. 12, 19 e 10. Determine a medida dos ângulos, a medida dos lados de um triângulo semelhante. Então tá aqui o triângulo semelhante. Eu tô afirmando que esse triângulo é semelhante a esse já, certo? Então os lados são proporcionais. Só que o perímetro desse aqui é um tanto maior do que o perímetro desse. Isso aqui é 123 o perímetro dele. E esse perímetro aqui, quanto é que dá? Só para a gente ter uma análise, né? Então aqui eu tenho 10 mais 12, 22. 22 mais 19 vai dar 41. Certo? 22 mais 19, 41. Então aqui eu tenho 41, o perímetro da figura 1. Enquanto o perímetro da figura 2 é 123. Teve uma aula passada, uma aula que já se passou, que eu pedi que vocês analisassem, pesquisassem qual era a relação que tinha entre perímetro e lados de figuras proporcionais. Da mesma forma que os lados são proporcionais, o perímetro também é. Então você vai fazer o seguinte, ó. A relação é a seguinte: o número que você multiplica o lado para encontrar o seu correspondente na outra figura é justamente a divisão, né? O valor da divisão entre as medidas dos perímetros. Então, se eu tenho aqui, ó, 123, se eu dividir por 41, né? Que é a medida aqui, ó, você vai, deixa eu ver, 41, exato. Quando você fizer essa divisão, vai dar igual a 123 dividido por 41. Então isso aqui vai dar igual a 3, certo? Ou seja, quer dizer que o número que você multiplica cada lado para encontrar o seu correspondente é 3. Então quer dizer, ó, essa medida aqui vai ser essa vezes 3, ó. 10 vezes 3 dá 30. Aqui, ó, vai ser 12 vezes 3, ó. Dá 36. E essa daqui vai ser 19 vezes 3, que dá 57. Se você somar, vai dar 123. Então, essa daqui é a relação que tem entre lados e perímetros de figuras semelhantes, certo? Então a gente vai passar agora para o conteúdo de hoje, que é um conteúdo também bastante simples. A gente vai ver um pouquinho agora sobre classificação de triângulos e algumas aplicações, né? Então vamos analisar de fato um triângulo em sua grande parte, né? Quais são os componentes de um triângulo? Um triângulo tem vértice, tem lado, tem ângulo, tem perímetro e tem ângulo externo, mas não vai ser nosso objeto de estudo agora. Então, vértices. O vértice é de fato a ponta, são as pontas do meu triângulo, né? Então aqui eu tenho o vértice A, B e C, ó, são as pontas. Os lados são essas medidas, né? Essa distância que tem entre um ponto e outro. Então aqui eu tenho o lado A, o lado B e o lado C, ó, sempre representando por letras minúsculas. Os ângulos
são as aberturas entre cada um desses dois lados, né? Entre cada dois lados. Eles são representados pela letra maiúscula, né? Pelo vértice maiúsculo com um chapeuzinho, né? Que é o acento circunflexo de ângulo. Então, ângulo A, ângulo B e ângulo C. E o perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, você vai somar todos os lados, A mais B mais C. Então, isso daqui é um resumão sobre o que é que a gente encontra nos triângulos, certo? Só que os triângulos a gente consegue classificar de duas formas, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Todo triângulo a gente classifica de dois meios, né? A gente vai dizer que um triângulo ele é equilátero quando ele tiver todos os lados iguais. A gente vai dizer que um triângulo é isósceles quando ele tiver dois lados iguais. E a gente vai dizer que um triângulo é escaleno quando ele tiver todos os lados diferentes, né? Então, quando os lados forem diferentes, certo? Diferentes. Também a gente consegue classificar olhando para os seus ângulos aqui de dentro, ó. Ele é acutângulo quando os ângulos forem, ó, quando os ângulos forem agudos. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, certo? Ele é obtusão quando ele tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. E ele vai ser retângulo quando ele tiver um ângulo reto, que é igual a 90 graus. Então, quando isso acontecer, você vai conseguir sempre classificar, certo? Sabendo disso aqui, quando a gente faz o desenrolar de todos os nossos conhecimentos sobre triângulo, a gente consegue fazer as semelhanças, né? Aplicar as proporções. Então vamos analisar aqui, ó. Se eu te digo que esses dois triângulos são semelhantes, quer dizer que você pode dividir, né? Você pode fazer a proporção entre os lados correspondentes, ó. Então quer dizer que 4 sobre 2, ó, que é o seu correspondente, é igual a 6 sobre x, que é o seu correspondente. Então você pode encontrar o valor de x só fazendo a multiplicação cruzada. Você vai encontrar aqui, se você desenrolar, vai ser igual a 3. Justamente pelo fato, ó, aqui eu dividi por 2, aqui eu dividiria por 2 também, que daria 3. Então bem simples, tem alguns casos. Agora o nosso objeto de estudo vai ser esses dois aqui, ó. Esses dois casos. Quando eu tenho um triângulo grande, né? Então, por enquanto, não visualize esse aqui de dentro, ó. Visualize só esse aqui de fora, ó. A, B, C. Esse triângulo aqui de fora. E dentro dele eu traço uma reta, onde essa reta seja paralela a essa, ó. Se eu souber que essas retas são paralelas, perceba que aqui eu formei dois triângulos, ó. Esse pequeno e o grandão, certo? Então, se por acaso eu quiser retirar o pequenininho aqui de dentro e analisar ele de forma separada, eu posso? Com certeza, certo? Então, quando ele tiver, você pegar um triângulo que tiver traçado por uma reta paralela aqui, ó, ao outro lado, então imediatamente assimile que você está vendo não só um, mas dois triângulos, ó, esse pequenininho e o grandão. Se tiver dificuldade, desenha do lado de fora. Vamos desenhar aqui só para vocês verem, ó. Então o triângulo ele vai ser mais ou menos assim, ó, certo? Aqui vai ser x, que é a medida do lado. Eu peguei esse aqui, eu virei para lá, ó, né? Então aqui vai ter 2. Então logo eu consigo fazer a análise agora, ó. Então perceba, esse lado do triângulo maior vale quanto, né? Então, se você analisar o lado do triângulo maior, na verdade ele vai valer, ó, 2 mais 4, 6. E aqui, ó, vale 3. Então vai ser um triângulo aqui 3 e aqui 6. Qual é a proporção que a gente vai fazer, ó? Esse lado com o seu correspondente, ó, 6 sobre 2 igual a esse lado com o seu correspondente, ó. Então, qual vai ser a medida aqui, ó? Você faz meios pelos extremos e você vai encontrar
que a medida aqui vai ser igual a 1. Por quê? Perceba que daqui para cá, ó, dividiu por 3. E daqui para cá, eu dividiria por 3 também. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Se você fizer meus pelos extremos, vai encontrar esse mesmo resultado. Aqui também, da mesma forma, a diferença é que está virado, ó. Então, perceba aqui também que, de fato, eu consigo fazer uma análise de um triângulo maior e de um triângulo menor. Eu vou fazer o desenho aqui para vocês visualizarem, ó. Então, digamos que eu tenho aqui esse triângulo menor. Essa medida aqui seria x, eu só estou tirando daqui e colocando para cá, ó. E aqui 5. Essa medida aqui de baixo continuaria 10. E essa medida lateral seria, vou fazer aqui, se você somar, ó, qual seria a medida? Ó? Seria 15 mais x. Então essa medida lateral, ela mediria, ó, 15 mais x. E aí, qual era a proporção? Você ia pegar essa medida sobre essa, igual a essa sobre essa, porque de fato tem que ser com os lados correspondentes, ó. Então seria 15 mais x, ó, pelo seu correspondente, que é x, igual a aqui, que é o 10 sobre 5. Faz meios pelos extremos. Vamos fazer aqui o cálculo para ver o que é que vai dar. 10 vezes x, 10x igual a 5 vezes, ó, 15 mais x. Então 10x vai ser igual 5 vezes 15, isso vai dar 5 vezes 15 vai dar 75, ó. Mais 5 vezes x, 5x. Então agora eu passo 5x para cá, que 10x menos 5x igual a 75. Essa conta aqui vai dar igual a 5x, certo? Porque 10 menos 5 dá 5. Igual a 75, né? Agora você vai fazer o isolamento, né? Então vai ser 75 dividido para 5, que vai dar 15, certo? Então aqui de fato a gente tem que a medida de x é 15. Ah, Melco, mas aqui já, também não já está 15? Não tem problema nenhum. Aqui vai ser 15 e aqui é 15. Então, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido de tudo. Vocês têm aí algumas questões para resolver. É o PDF à parte. Espero que vocês consigam. Qualquer coisa me procurem lá no WhatsApp.